Guardar a lei de Deus é um requisito para ser salvo? No programa de hoje nós vamos entender duas possibilidades para nos relacionarmos com a lei divina. É agora no programa Escola Bíblica. Olá, como você está? Tudo bem? Uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Você está chegando aqui pela primeira vez? Essa é a TV Novo Tempo, o canal da esperança, e esse é o programa Escola Bíblica, onde nós temos a oportunidade de estudarmos juntos a Palavra de Deus através de guias de estudos que são preparados aqui pela TV Novo Tempo e que são distribuídos gratuitamente aos nossos queridos telespectadores. Se você, nessa temporada, a gente está estudando a cura do pecado. Se você deseja receber aí na sua casa, esse guia tem 8 lições. Vamos colocar já na tela? Pode ser? Aqui, olha, dá para você ver uma... Vou ficar aqui mais para o lado, assim, olha só, um pouquinho do que é o nosso guia de estudos, a origem, do pecado. Estamos estudando sobre a lei de Deus. Sempre a gente segue aqui, além de um conteúdo excepcional que sempre é produzido, uma linda diagramação de forma muito didática para você crescer, aprender no conhecimento. A gente tem um texto, a gente tem as perguntas, são 8 lições que vão ajudar você a entender a lógica da existência humana a partir desse tema, a cura do pecado. Durante a nossa conversa, nos próximos minutos, a gente está no quarto tema, lembrando a você que você recebe o seu guia, e todos os programas que nós já apresentamos estão no nosso canal no YouTube. Dá para pôr o canal no YouTube aqui agora? Aqui para os nossos... Aqui, ó, olha aqui. youtube.com/Escola Bíblica NT, ou você também pode acessar o ntplay.com, tá? Que é a nossa plataforma aqui de todos os programas da TV Novo Tempo. Então você pode assistir, mesmo que a gente já esteja na 4ª lição, tá bom? Durante a nossa conversa vai aparecer o WhatsApp, que você pode mandar aquele recadinho, quero receber. Vai aparecer um link, você preenche, escolhe. Você pode acessar o nosso site também, ou você pode ligar no horário comercial. Minha motivação é: peça seu guia de estudos e entenda mais da Palavra de Deus. Pastor, eu não acredito na Bíblia. Eu desafio você, motivo você, a experimentar, conhecer. Eu tenho a certeza que vai ser uma bênção. Você vai ver que nós não estamos neste mundo abandonados, ainda que em determinados momentos, por circunstâncias, às vezes a gente vem a duvidar. Será que Deus existe? Estude a Bíblia e você vai perceber que há uma razão, uma lógica para a sua existência. Eu quero orar com você nesse momento, antes de nós abrirmos o texto bíblico. Vamos orar? Pai do céu, estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Ajude-nos a entendê-la e vivermos a Palavra. Eu peço que o Senhor abençoe cada um dos nossos telespectadores. São diversas situações, realidades, que o Senhor abrace cada família com o Teu poder neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Hoje a gente está com a nossa tela aqui de volta para você acompanhar com a gente. A gente usa de forma didática a nossa tela aqui
com a apresentação dos textos, lembrando que você pode acompanhar, e deve, né? Eu motivo você a acompanhar aí na sua Bíblia os textos bíblicos que são apresentados aqui. Então você anota. Esses textos estão também no nosso guia de estudos. Estamos na lição número 4, a lei e o pecado, e nós estamos estudando, começamos ontem, como relacionar esse tema da graça. A partir do momento que eu sou despertado, eu entendo que a graça de Jesus está, né, faz parte da minha vida, eu aceito a salvação. Que compromisso eu tenho com a lei? E ontem eu terminei lendo o texto de Gálatas, capítulo 2, a partir do verso 19. Se você está... Deixa eu fazer uma pequena introdução aqui. Se você está chegando, está pegando esse tema pela primeira vez, assista os outros programas para você entender a sequência. Mas é possível você entender a partir daqui. A questão é a seguinte: eu agora tenho Jesus Cristo na minha vida, mas existe uma lei, existe um compromisso. Antes essa lei, ela era um peso sobre mim porque ela me aponta para o meu estado, como eu estou, né, a minha realidade, e que eu devo ir ao Senhor Jesus Cristo. Mas agora, a partir do momento que eu vou ao Senhor Jesus Cristo, eu tenho um compromisso ainda com essa lei. É o que a gente começou a trabalhar ontem. E o texto Gálatas 2,19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Eu morri mediante a própria lei, ou seja, ela mostrou a minha natureza, como eu estava, tá? E agora que eu preciso ir a Cristo. E ele diz: eu estou crucificado com Cristo. Ou seja, meus desejos, minha vontade, aquilo que era minha tendência, né? o praticar o mal de forma inconsequente, agora eu estou... Não, eu não posso. Eu vou a Jesus Cristo e eu estou crucificado. O meu eu, minha vontade está crucificada em Jesus. Mas e o compromisso com a lei? Olha a sequência, o que ele vai dizer no verso 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aí entra aquela questão que a gente trabalhou mais no início da temporada, a luta do eu, a luta da minha vontade. Eu quero, e se a gente for lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, ele vai dizer assim: aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, e aquilo que eu não quero, isso eu faço. É a luta do eu. Agora ele crucifica esse eu em Cristo, e ele não é ele mais quem vive, é Cristo quem vive. Mas lembra bem, essa natureza pecaminosa, ela vai sendo gradativamente morta. Eu vou passando por um processo de mudança constante. E esse processo de mudança constante é esse aperfeiçoamento. Mas eu caio e eu preciso ser justificado de novo. E eu continuo no caminho que biblicamente nós chamamos de santificação. Nós temos a tendência de olhar o tema de justificação, ou seja, o momento em que o meu erro é pago. E agora eu começo a viver a santificação. Mas talvez eu precise de novo ser justificado, porque é possível que eu caia. Diferente de antes, agora não é um pecado deliberado. Dá para entender quando eu digo deliberado? Ou seja, eu faço querendo fazer, agora não. O Senhor Jesus Cristo está comigo, mas eu posso cair, porque a natureza pecaminosa eu ainda tenho. Mas Cristo começa a viver em mim e eu começo a passar por esse processo de transformação. É o que Paulo está dizendo na carta aos Gálatas aqui. Ele se entregou por mim. No verso 21 ele diz assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. O que ele está dizendo? Eu recebi a graça. Agora, se a justiça é mediante a lei, ou seja, se eu
o meu pecado é pago por aquilo que eu faço, mérito meu, não há sentido. Olha o que diz o texto. Vamos voltar aqui para o texto? Olha o que diz o texto, a última parte. Segue-se que Cristo morreu em vão. Então, Cristo morreu em vão. Não tem sentido. Por isso que a lei, a gente citou ontem, ela mostra meu estado, aponta quem eu sou e o que eu preciso, eu sou levado a Cristo, Ele vive na minha vida e Ele começa a implantar a sua lei no meu coração. Ou seja, eu vou vivendo e eu posso cair e eu volto para Ele. Quem me justifica é a minha prática? Não. É o Senhor Jesus. Mas eu continuo no processo de santificação. Vamos entender um pouquinho mais isso na sequência? A lei está em vigor para os cristãos como padrão de justiça e como o quê? Identificador de pecado, mas não como o quê? Método de salvação. Qual é o método? Eu sou justificado através da graça do Senhor Jesus Cristo. A gente já vai trabalhar um pouquinho mais para explicar esse termo graça. Nós podemos nos relacionar com a lei de duas formas, e eu citei isso ontem, e agora está aqui de uma forma um pouco mais sistematizada. De uma forma legalista, o que significa isso? A redenção pelo esforço humano. E Paulo vai dizer, então, é em vão tudo que Deus fez. O espírito mercenário, o legalista tem um espírito mercenário do quê? Eu fiz, agora eu quero uma recompensa. E há um terceiro aspecto negativo dessa escolha, que é a predileção por negativas. Eu já trabalhei isso, ou seja, eu não estou preocupado em olhar a lei de forma positiva, mas eu estou preocupado no que eu não devo fazer. Então, nesse momento, é interessante que a gente faça uma reflexão. A redenção não é pelo esforço humano. Eu não posso ter um espírito mercenário e eu não posso ter uma predileção por aspectos negativos, porque a lei é positiva. A gente vai para o intervalo e na volta eu vou trabalhar o segundo aspecto, tá bom? Que é o aspecto positivo de olhar para a lei como uma vida, tendo uma vida transformada, ou seja, eu vou vivendo a cada dia o que o Senhor deseja para mim. É rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Estamos juntos, mais uma vez. Vamos lá, rapidinho. Quero te motivar. Pede seu guia de estudos aí. Manda uma mensagenzinha para o WhatsApp. Vale a pena você ter o material em casa. É gratuito, porque a gente tem os nossos queridos anjos da esperança, que são os nossos doadores mensais. Então, manda aquele recadinho no WhatsApp, eu quero. Vai receber o link, tá? Ou você também pode acessar o nosso site. Vamos colocar aqui o nosso site agora, novotempo.com/escola bíblica. Ou você pode ligar no horário comercial e as meninas vão atender você. 0 operadora 12 21 27 31 21. Sequência, vamos continuar. As duas formas de a gente olhar para a lei. Uma é de forma legalista, meritória, o esforço humano, aquele que age de forma mercenária. O que acontece com o legalista, que é a primeira? Ele se distancia de Deus e ele foca nele mesmo. Aí ele faz as coisas assim, e agora? Eu fiz, o Senhor tem que me atender. Mas a segunda forma de a gente olhar para a lei é olhar a lei como um processo. Jesus começa a trabalhar na minha vida, mas eu vou sendo transformado em Cristo, porque eu vou vivendo. E quanto mais eu vivo a prática positiva, mais eu vou sendo transformado. A salvação não muda a lei, mas transforma a nossa relação para com ela. Antes, a lei me condenava.
A lei me mostrava, a lei me acusava o meu estado. Aí ela me conduziu a Cristo. Agora eu tenho uma visão positiva dela, porque o meu contato com a lei é a vida de Cristo em mim. Porque Cristo viveu essa lei não para colocar um peso sobre mim. Não. Ele viveu a lei dizendo assim: quer ser feliz? Esse é o caminho. Ande por ele. Cristo é a personificação viva da lei, a prática viva da lei. Por isso, aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo vai viver isso. Ela pode, em determinado momento, dizer: olha, esse caminho não está certo, volta para cá. Pode, mas agora eu sei que ela me conduz para Cristo de novo, e eu sou justificado de novo e de novo. Dá para entender isso? Porque a gente tem muita dificuldade, porque a gente quer olhar, como a gente citou no item número 1, o que eu não posso, Já falei isso aqui, mas eu acho que vale a pena a gente repetir. Cristianismo, vida com Cristo, não é uma lista daquilo que não se pode fazer. A vida com Cristo é uma vida prazerosa naquilo que se deve fazer, em todos os aspectos, principalmente nos aspectos relacionais. Aquele que vive com Cristo, ele está preocupado em salvar o outro e não condenar o outro, não afundar o outro, porque ele recebeu o amor de Deus e, como nós citamos ontem, ele evidencia no amor ao próximo, porque Cristo está nele. E qual é o papel de Cristo? A gente vai ver na sequência e no estudo número 5, é o papel salvífico, ele veio salvar a todos. E esse é o papel daquele que aceitou o Senhor Jesus. Ele está preocupado com o outro. Ele recebeu essa salvação, essa boa notícia, e ele quer contar para todo mundo. Sequência, para a gente entender um pouquinho mais isso. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. É um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, diz Paulo aos cristãos na cidade de Éfeso. Isso é um dom de Deus, é imerecido. Essa é a nossa dificuldade. A dificuldade de, dizer assim: eu não mereço, mas o Senhor me oferece a graça, a salvação. Não, eu quero conquistar, porque isso traz para a gente satisfação. E eu já citei isso em algum momento, que esta é a grande diferença do cristianismo. O cristianismo não precisa aplacar a ira de um Deus. O cristianismo não precisa conquistar um Deus. O Deus, Jesus, veio até nós para que nós fôssemos conquistados. Mas isso dentro da nossa mente meritória, de conquista, é difícil de entender. Por isso que eu prefiro fazer as coisas. Por isso que eu centralizo muito mais no exterior, na aparência. Eu quero aparentar. E a gente vai ver isso na sequência, quando a gente analisa o fariseu. Eu quero aparentar ser. Se eu aparento ser, ok. Parece que aí eu sou aceito. Se eu não aparento ser, eu sou rejeitado. E quando a palavra está dizendo que não vem de obras, não está dizendo, eu acho que é bom enfatizar, que as obras, a prática, a manifestação não se dê. Não é isso, tá? Não é isso. Existe uma manifestação, existe o evidenciar na vida, mas ele não está preocupado com isso. Isso brota porque ele está vivendo com Cristo. Ainda que ele tenha lutas contrárias, ele quer fazer diferente. Sequência, para a gente aprofundar e entender. O verso 10, ele diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Olha o que ele está dizendo. Não é mérito, mas eu sou feitura de Deus, criado em Cristo Jesus
para viver isso, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então olha o que ele fez, ele mostrou, esse é o caminho, viva nele, ande por ele, ande por ele. Só que isso não é meritório. Eu não faço para conquistar, eu faço porque eu fui conquistado, mesmo que haja uma luta da natureza em que eu não quero fazer. E essa luta é constante. Sequência, para a gente... E aí, a citação da parábola do fariseu e do publicano, que está em Lucas capítulo 18, e eu quero concluir com ela. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Lucas 18, versos de 9 até o 14 em diante. Propôs também, lembrando, uma parábola é uma figura de linguagem usada pelo Senhor Jesus de forma ilustrativa para tirar uma lição. Ela podia ser verdadeira, podia ser um fato, né, que ele está imaginando, mas pode ser real. Vamos ler. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Acho que eu já li essa parábola em algum momento aqui. Por considerarem justos e desprezarem os outros. Olha só, eles confiavam em si mesmos, consideravam justos e desprezavam os outros. Aquele que centralizou nele mesmo. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, aquela classe religiosa conhecedora da palavra, que preocupava-se com a aparência em fazer para conquistar. E o outro publicano. Quem eram eles? Cobradores de impostos. Aquele que vinha do povo judeu, mas tinha um contato agora com os romanos, faziam, né? E eles eram considerados rejeitados e desprezados diante da sociedade. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo, para si mesmo dessa forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha como ele está orando. Olha para o que eu faço, Senhor. Olha, eu não sou isso, não sou aquilo, eu faço dessa forma, dessa forma. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Talvez essa parábola ilustre muito bem o que eu quero te dizer hoje à noite. Eu preciso reconhecer quem exatamente eu sou. Todos nós somos pecadores, que carecemos da graça, desse presente imerecido. Amanhã eu vou concluir esse tema. Eu não mereço, mas Ele se ofereceu para mim. Eu não mereço, mas Ele diz: eu morri por você. O fariseu diz assim: eu sou melhor do que ele. Eu sou melhor porque eu não faço isso, não faço aquilo. Não há nenhum problema naquilo que ele faz, tá? O pecador que é transformado pela graça vai viver isso. A diferença é o olhar que eu tenho para a lei. O olhar, qual é o olhar? Eu preciso conquistar o meu Deus. Por isso eu tenho que fazer isso. Viu, Senhor? Eu não faço isso, não faço aquilo. O publicano não. Senhor, se propício a mim, olha para mim. Estou falando para você hoje que talvez olha para a lei de forma meritória, faz para conquistar.
eu quero orar por você. Eu quero orar para que o Espírito de Deus transforme seu coração, porque isso não é cristianismo. Ou talvez estou falando para você que se sente um pecador e indigno. Venha para os braços do Senhor Jesus e Ele vai transformar. O Senhor quer que a gente tenha uma visão correta do que é cristianismo. Pai do céu, obrigado por Tua palavra. Nos dê entendimento que nós devemos ter um compromisso contigo, mas não é para Te conquistar. Não devemos aparentar, devemos viver. Nos ajude, Pai, para isso. Em nome de Jesus. Amém.